Doutora Denise Albano, o estado do Piauí tem se destacado como um dos estados brasileiros em que a violência tem aumentado. Quais seriam os fatores que concorrem para o crescimento do crime no Piauí? Vou responder sim, vamos aqui traçar algumas hipóteses explicativas para esse crescimento tão grande da criminalidade, especialmente no Nordeste, com destaque, lamentavelmente, para o estado do Piauí, mas antes é importante dizer que esses dados que eu vou trazer de um recente relatório divulgado pelo IPEA, que é um Instituto de Pesquisas Aplicadas, em parceria com o Fórum de Segurança Pública, que é uma associação de professores, pesquisadores que atuam nessa área de pesquisa sobre criminalidade, segurança pública e violência. Esses dados estão disponíveis no Mapa da Violência, o Atlas da Violência de 2022, mas foi publicado agora, não é? Nos últimos dias, nas últimas semanas, e com isso o que revela é um cenário preocupante para a realidade do Nordeste em especial, porque vejam que de ser 20, a brasileira no Nordeste é mais elevada, mas nós já tivemos em 2017 cerca de 67 assassinatos por quase 100 mil habitantes. Isso faz com que o Brasil seja o país do mundo onde mais ocorrem homicídios. Nós temos cerca de 2% da população mundial, enquanto respondemos por 10% dos homicídios. Enquanto em outros estados, na última década, houve uma redução, por exemplo, no estado de São Paulo, de 2012 a 2022, o estado reduziu em quase 50% os índices de crimes violentos, os índices aí de homicídios, principalmente de 2012 a 2022 por 100 mil habitantes. Olhando aqui o mapa da violência, reduziu em São Paulo 55,7 nessa faixa. Veja que aí mais de 50% de redução, né? Houve uma diminuição. Já o Piauí teve aí uma posição de destaque em que de 2012 a 2022 os homicídios no Piauí cresceram 47,9%, ou seja, quase 50%. E um destaque maior para os assassinatos de jovens, que nessa pesquisa são considerados de 15 a 29 anos. O aumento no Piauí foi de quase cerca de 64%, o maior do Brasil, o maior do país. E essa questão das drogas está muito associada também a essa calamidade, a esse número de tantos jovens sendo assassinados no Brasil. Porque qual é o perfil, em regra, desses jovens? Muitas vezes são jovens que moram em periferias de centros urbanos, pardos ou negros, pretos ou pardos, que é a população negra, de renda familiar baixa, que muitas vezes esses jovens abandonaram cedo a escola, histórico de desagregação familiar e que são facilmente cooptados pelo crime, são muitas vezes seduzidos para fazer parte de grupos criminosos, de gangues, e aí precocemente têm suas vidas ceifadas. E aí o Supremo toma uma decisão como essa, é claro que vai aí passar a mensagem de que consumir droga está de boa, que fazer o pequeno tráfico, perfeito, e o crime organizado vai ter aí um exército de mão de obra barata à sua disposição. Esses índices têm relação, sim, com esse problema das drogas no Brasil, e os fatores
são geralmente esses assim que eu apontei. Então, são jovens que muitas vezes a escola é um ambiente não atrativo para esse jovem, muitas vezes você tem uma situação de um currículo defasado, atividades que pouco interessam, muitas vezes a desorganização na gestão da escola, faltam professores, as atividades muitas vezes programadas não são cumpridas. Esse jovem muitas vezes também não tem perspectiva de emprego, acham que ganham muito mais se dedicando a certas atividades reprováveis e até ilícitas do que ir para o mercado formal. Há uma tendência dos jovens também a uma postura perante a vida mais ousada, mais inconsequente, e aí, quando você vive numa sociedade em que cada vez mais os freios morais, a banalização da vida, o respeito, por exemplo, à autoridade da mãe, do pai, não, o pai sempre é um misógino, um autoritário. Claro que existem situações extremas, mas não confundir o que seria abuso dos pais do que é autoridade, em orientar, em cobrar certas responsabilidades desses jovens, faz parte do processo formativo. Então, é um combinado de fatores culturais, combinado de fatores socioeconômicos, um combinado de fatores que também deve colocar a péssima gestão de muitos governos. Então, eu sei que em São Paulo, por exemplo, tem lá programas que buscam integrar e prestar uma assistência integrada na área da educação, da assistência social, da saúde, para as famílias, com esse jovem também sendo olhado com todo cuidado e que tem tido resultados exitosos. Mas na maioria dos estados do Nordeste, a resposta geralmente vem em forma de que vamos aumentar o efetivo, é importante, vamos comprar mais viaturas para a polícia, é importante, mas como anda a qualidade da educação? Os investimentos em equipamentos públicos, quadras, clubes, para esses jovens terem acesso a equipamentos nos seus bairros. Como anda também a questão por exemplo, na lei de drogas é informado lá como política alertas sobre os efeitos nocivos das drogas em propagandas, em campanhas educativas. Qual é essa campanha que existe no Piauí? Qual é essa campanha que existe em estados aqui do Nordeste? Não, veja que há uma reprovação maior em relação ao cigarro, enquanto se tolera cada vez mais o consumo da maconha, que se sabe que é mera porta de entrada para drogas mais pesadas. Então, é um quadro preocupante. Eu acredito que é necessário, sim, uma reação do Congresso, do Executivo, frente a essa decisão absurda.